Meus queridos, minhas queridas, como vão todos? Beleza? Hoje vamos continuar os crimes contra o patrimônio, roubo ainda, falando um pouco mais sobre roubo próprio, roubo impróprio, falando das situações do roubo circunstanciado ou majorado e falando do roubo qualificado, tá? Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês diz respeito ao objeto jurídico do roubo, né? Observe aqui que dois bens jurídicos eles são tutelados. Tanto a liberdade individual da pessoa, afinal de contas eu falei que o roubo era um crime complexo, formado pelo constrangimento ilegal e o furto. Então, a liberdade individual da pessoa, bem como o patrimônio, como também a integridade física, no caso de roubo praticado através da violência real. Ok? Com relação ao sujeito ativo do delito, trata-se de crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Com relação ao sujeito passivo, é o proprietário, é o possuidor, é o detentor, também qualquer pessoa. Então nós temos crime comum com relação ao sujeito ativo, nós temos crime comum também com relação ao sujeito passivo. Ok? O roubo próprio, quando ele se consuma, a divergência doutrinária, tá? Então, a maioria da doutrina entende que trata-se de crime material. A consumação se dá, no caso do roubo próprio, da mesma forma que no furto, ou seja, quando a vítima ela vai perder a disponibilidade sobre o bem. O agente ele aplica a violência, a grave ameaça ou diminui capacidade de resistência da vítima e logo em seguida, ao subtrair a res, o roubo estaria consumado. No roubo impróprio, observe, há o emprego da subtração e logo em seguida, antes do furto ser consumado, o indivíduo ele aplica a violência ou grave ameaça. Então prevalece o entendimento que neste caso o crime de roubo impróprio seria um crime formal ou de consumação antecipada, ok? De qualquer sorte, tanto no roubo próprio quanto no roubo impróprio, haveria a possibilidade, embora isso não seja pacífico, do indivíduo ele responder pela forma tentada. Porque eu vou explicar o porquê dessa divergência. Há quem diga que não caberia tentativa no roubo impróprio, porque ou o agente ele subtrai e não aplica a violência, e aí estaria consumado o crime de furto, ou ele, ao aplicar a violência, haveria a consumação do roubo. Então não aplica a violência, furto está consumado. Aplicou a violência, o roubo estaria consumado. Ok? Há quem diga que seria possível sim a punição na forma tentada, quando o agente subtrai e está prestes a aplicar a violência ou grave ameaça e é impedido por uma circunstância alheia à sua vontade. Tá bom? Com relação ao elemento subjetivo do tipo, o roubo ele é punido na forma dolosa. Não há previsibilidade da punição culposa. Também não se adota no roubo o princípio da insignificância, em virtude do emprego da violência ou da grave ameaça. E também
Observe aqui que no furto nós temos o chamado furto de uso, que seria fato impunível. A grande questão é saber se o roubo admite a figura do roubo de uso. Prevalece um entendimento que não. Se o agente ele aplica violência, grave ameaça, ele rouba para o uso momentâneo da coisa, ainda assim ele deve responder pelo crime. Tá? Justamente também em virtude de quê? Da lesividade, da conduta, do emprego da violência, do emprego da grave ameaça. Isso é pacífico? Não. Nós temos o Luiz Regis Prado que lança a seguinte teoria. Se o roubo ele é formado pelo constrangimento ilegal e pelo furto, e se o furto de uso não é punível, deveria o agente responder única e exclusivamente pelo constrangimento ilegal. Eu acho essa teoria brilhante, tá? Mas não é o que prevalece. Então, o roubo de uso não é fato atípico e prevalece o entendimento que o agente ele deve responder pelo 157 e não pelo artigo 146, que seria o constrangimento ilegal. Ok? As situações que majoram a pena nós tratamos na aula passada, no nosso encontro passado, e eu relembro para vocês, o emprego de arma é uma majorante. Quando o agente ele pratica o crime em concurso de pessoas, quando o objeto material for veículo automotor a ser transportado para outro estado ou para o exterior, quando o agente ele subtrai mediante violência ou grave ameaça, bens de determinada pessoa que está transportando valores de outrem e ele tem consciência deste fato, ou quando houver o que? No roubo, a restrição da liberdade da vítima. Observe que essa restrição ela deve durar tempo suficiente para que haja a consumação do delito, a subtração da coisa, para que haja a garantia da fuga, ok? Porque se o agente ele subtrai e ainda assim mantém a vítima sem necessidade sobre o seu poder, privando-a de sua liberdade, ele vai responder por dois crimes, o roubo e também o sequestro, ok? Então deve haver o que? Nexo causal da restrição da liberdade. Então esta deve durar tempo suficiente para garantir o que? A detenção da coisa ou a impunidade. Beleza? Quais são as formas qualificadas do roubo? São o resultado, lesão corporal grave e morte. Estão no parágrafo 3º do artigo 157. Então, lesão corporal grave ou morte. Observe que a lesão corporal grave, o roubo com lesão corporal grave, não é considerado crime hediondo, tá? E pouco importa se a lesão ela ocorre antes ou depois da subtração da coisa. E a lei, quando diz lesão corporal grave, ele está falando em sentido amplo. Envolve tanto a lesão grave quanto a lesão gravíssima. Esse resultado pode advir de dolo ou culpa. O resultado lesão corporal grave ou gravíssima é que irá determinar se o crime foi consumado ou não. Se o sujeito, embora o agente tenha intenção de provocar a lesão, ele não consegue, por uma circunstância alheia à sua vontade, este roubo qualificado será considerado tentado. Da mesma forma que se a lesão em decorrência do roubo for leve,
não haverá presença de qualificadora pelo princípio da consunção, ok? Então ficaria absolvido pelo delito mais grave, essa lesão corporal leve. Em relação ao latrocínio, o latrocínio é crime hediondo, está lá previsto na Lei 8.072 de 1990. Latrocínio não é roubo seguido de morte, latrocínio também é roubo com resultado morte. O que vai determinar se o latrocínio ele está consumado ou tentado é justamente este resultado. O agente pode não levar bem nenhum, mas matou com esse intuito. Então, latrocínio estaria por consumado. É diferente do indivíduo que mata, o dolo dele é matar, e após matar a vítima, ele resolve subtrair. Então, ele responderia por quê? Pelo homicídio e também em concurso material pelo crime de furto. Agora, se houver nexo de causalidade e a morte ou a lesão corporal for um meio empregado para o fim, vantagem patrimonial, aí sim seria caso de roubo qualificado. Repetindo, o latrocínio estará por consumado quando houver o resultado morte. Se porventura a vítima não falece, teremos casos de latrocínio tentado. E lembrando também novamente que o latrocínio é considerado crime hediondo. Beleza? Roubo qualificado pela lesão corporal grave não é crime hediondo. Ok? Próxima aula nós trataremos da extorsão e da extorsão mediante sequestro. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Curta nosso canal, se inscreve aí, compartilha. Valeu, galera. Beijo para os meus alunos CUNE, FAO, FRM, FAMA, instituições que eu já tive a oportunidade de estar lecionando. Grande abraço.